estar. Viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. É sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. Mas também é jamais se esquecer de que há muitos que vivem na dor, e mostrar nosso Cristo é viver. E viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver. E viver é mostrar seu amor. Um bom dia a todos e todas. Que bom que nós podemos estar aqui reunidos e reunidas nesse domingo especial, domingo de culto, em que estamos juntos como comunidades e paróquias e pessoas também que não fazem parte das nossas paróquias, mas estão aqui acompanhando esse culto conosco. Que bom que você está aqui nesse momento tão especial. E nós nos reunimos aqui como o corpo de Cristo, em nome do Deus Pai que mantém e provê todas as coisas, em nome do Filho, aquele que se entrega por amor a nós, e em nome do Espírito Santo, aquele que nos consola e está conosco em todo tempo. Nos reunimos aqui em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero saudar vocês nessa manhã com as palavras das senhas diárias. O nosso lema para a semana é o versículo de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Leio novamente esse versículo para nós nessa manhã. A semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Lucas capítulo 8, versículo 15. Com toda certeza é nosso desejo que nesse domingo de manhã a palavra do Senhor possa encontrar no nosso coração um solo fértil e que ela possa germinar, frutificar no nosso dia a dia. Que tudo que escutarmos aqui, que vivenciarmos aqui nesse culto interativo possa trazer transformação nas nossas vidas e como reflexo possa refletir do amor de Deus para as outras pessoas e também transformar a vida de outras pessoas através das nossas atitudes, das nossas vidas. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, olhos abertos para nós entendermos o que Ele quer falar conosco através do Seu Espírito Santo nessa manhã. Que assim o Senhor possa falar aos nossos corações e às nossas vidas. Como você sabe, estamos em culto interativo, então eu indico para você que você desligue os outros aparelhos da casa e realmente tenha um momento de culto. Esqueça o que está acontecendo aí fora, conecte nesse grupo e tenha a experiência de cultuar o nome desse Deus que é todo-poderoso. Que bom que você fez essa escolha de estar conosco nessa manhã. Que assim o Senhor possa abençoar esse momento de culto. Amém. Graças, Lord, por tudo.
Vamos juntos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento especial, por mais este culto. Quando Tu nos reúnes, estamos em nossas casas, não podemos estar em nossas comunidades, mas estamos juntos, confiando no Teu amor, confiando no Teu poder, na certeza de que Tu estás conosco em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos, Senhor, pela família, pelo trabalho, pela igreja, por tudo aquilo que recebemos de Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque Tu caminhas ao nosso lado, nos conduzindo e mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar. Obrigado, Senhor, porque podemos colocar diante de Ti nossas alegrias, nossas tristezas, nossos pedidos e agradecimentos. Nós Te pedimos, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra continue fazendo diferença em nossas vidas, nos conduzindo conforme o Teu querer, mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar. Que estejamos com os nossos corações abertos para a Tua Palavra, que ela venha mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, que ela venha provocar transformações no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, que estejamos dispostos a seguir os Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa vida. Pedimos, Senhor, orienta-nos através da Tua Palavra, mostra-nos o caminho pelo qual devemos andar, que possamos, na nossa caminhada de fé, sempre ter a disposição de Te servir com alegria e com gratidão no coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do Teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Nós estamos vivendo um novo tempo, aquilo que algumas pessoas chamam de o novo normal. E hoje eu quero te dizer que mesmo que as coisas mudem, nós podemos manter a mesma essência. É sobre isso que nós queremos refletir no dia de hoje e também nas próximas pregações. Esse novo normal que está por aí, que está chegando, que nos enche de dúvidas no coração, a gente não sabe direito o que vai ser igual quando essa pandemia passar, o que vai mudar, o que isso tudo vai nos afetar, e por vezes o nosso coração fica inquieto, fica ansioso com tudo isso. Mas eu quero te dizer que você não precisa ficar ansioso. Não é a primeira vez que as coisas mudam desde que o ser humano é ser humano, ou mesmo desde que a igreja cristã é a igreja cristã. Muitas vezes as coisas já mudaram e você pode ter a certeza de que a essência de ser cristão continua a mesma. Essa certeza da essência cristã, que é o centro da nossa existência, o centro do nosso ser como igreja, desse relacionamento com Deus, esse não muda. A forma das coisas, a forma como a gente faz, ela sim é flexível,
ela muda tantas e tantas vezes, já mudou na história, mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que não muda. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que no Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Deus passou por exílios, passou por dispersão, passou por tempos de bonança, onde tudo estava tranquilo, e independente como era, eles mantiveram a sua essência no relacionamento com Deus. Se nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos vários contextos diferentes. Nós vemos os primeiros cristãos convivendo com Jesus Cristo durante 3 anos, num período maravilhoso de ensinamento, de convivência. Depois disso, enfrentaram tempos de grande perseguição. Até o ano 300, mais ou menos, da era cristã, a igreja foi perseguida. Depois desse tempo, mudou o contexto novamente e a igreja cristã passou a ser a religião oficial do império. E de lá para cá, muitas mudanças aconteceram. Os cristãos passaram pela dispersão, foram espalhados pelo mundo todo e mantiveram a sua essência cristã. Eles depois passaram um período de expansão, onde o cristianismo cresceu muito e foi mantida a essência de tal maneira que nós estamos aqui hoje. Nós passamos por um tempo da reforma, que nós chamamos da reforma protestante ou da reforma luterana, mantivemos a nossa essência firme, por sinal, reformada ali. Se nós pensarmos até mesmo na nossa era agora, das nossas gerações, ou pelo menos das gerações mais recentes, nós podemos ver que nossos antepassados, por exemplo, quando imigraram para o Brasil, quantas dificuldades eles passaram, mas mantiveram a essência da sua fé. Nós passamos por dificuldades estruturais, dificuldades de locomoção e tantas outras dificuldades e a nossa fé se manteve. Eu lembro histórias de comunidades que eram atendidas por pastores que vinham da Alemanha e atendiam inúmeras comunidades e esses pastores conseguiam passar em determinada comunidade montados a cavalo uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. E mesmo assim, a essência da fé se manteve. E com dificuldades de comunicação, com dificuldades de distância, e de repente hoje nós nos flagramos temerosos pelo que vai ser da nossa fé, pelo que vai ser da nossa igreja, com todas as facilidades que temos no nosso tempo. Por isso, desde o início já deixo te dizer, não precisa andar ansioso por causa disso. No entanto, nós queremos te propor aqui uma reflexão em 4 mensagens, uma série de pregações que inicia no dia de hoje, com 4 temas falando justamente sobre isso, sobre o que é forma e sobre o que é essência. E nesse sentido, deixo dizer que nesse novo normal, nesse novo tempo, só vai perder a essência de ser cristão, só vai perder a essência da fé aquele que quiser. Se nos nossos antepassados, com todas as dificuldades que tiveram, conseguiram manter a sua essência, quem dirá nós, com todas as facilidades de comunicação que temos hoje, não iríamos conseguir manter a essência do que é ser igreja? Por isso, nessa pregação, nessa reflexão aqui hoje, eu quero compartilhar contigo sobre que a nossa essência é o perdão e a graça de Jesus Cristo. Isso nunca vai mudar. No próximo culto nós vamos ouvir sobre que uma das características da nossa essência é a pregação do Evangelho, isso nunca vai mudar. No outro culto nós vamos ouvir sobre que a essência de ser cristão é a comunhão, independente de como ela seja. E no outro culto, no 4º culto desta série, nós vamos ouvir sobre a essência de ser igreja, que é a fé. Isso não muda e jamais vai mudar. Quando a gente pensa nessa questão de forma e essência, a figura que nos vem bem nítida e exemplifica isso é a figura da água. A água, ela pode estar num copo, ela pode estar numa chaleira, ela pode estar numa garrafa, ela pode estar no oceano, mas ela continua sendo água. Mesmo que a forma que ela esteja seja diversa, a sua essência continua sendo a água. E nesse sentido nós também, quem sabe teremos que repensar aqui e lá a nossa forma. O fato de você estar assistindo essa pregação, esse culto, no seu celular ou na sua TV, já é uma adaptação em termos de forma, mas onde a essência está preservada.
A água com muitas formas, mas a mesma essência. E por isso o convite desse culto, dessa série de cultos, é justamente a água formando um coração, de maneira bem simples, mas que aponta para aquilo que é essencial. Independente da forma do novo normal, nós mantemos a nova essência. E trazendo então especificamente para o tema de hoje que nós queremos abordar nessa pregação, nessa reflexão, texto previsto das senhas diárias para esse final de semana, de Romanos 7, os versículos 15 até 25, que eu te convido a acompanhar comigo, que nos fala da essência da graça de Deus nas nossas vidas. Lá diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto na lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o texto bíblico. E vejam, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos romanos, ou seja, aos cristãos que moravam na cidade de Roma, traz a reflexão, essa dualidade da luta humana, de querer fazer o bem e perceber que não consegue fazer todo o bem. Você certamente já ouviu a expressão que diz: a carne é fraca, não é verdade? Ou em termos mais espirituais, o povo costuma dizer que a carne luta contra o espírito. É essa luta que Paulo está falando aqui. Sabe, quando nós não conhecemos a palavra, ou antes de nós conhecermos a palavra, antes de conhecermos a lei de Deus, a gente faz o que dá na cabeça, a gente faz o que dá na telha, como costuma dizer por aí. No entanto, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, quando nós vemos a lei de Deus agindo em nós e percebemos a graça de Cristo em nós, que Ele morreu por nós, pelo nosso pecado, nós percebemos que começa a agir dentro de nós uma outra lei, uma vontade de fazer aquilo que é certo, mas nem sempre nós conseguimos, porque a carne é fraca. Veja, o que o apóstolo Paulo descreve aqui é que nós continuamos a ser pecadores, mesmo depois de crermos em Jesus Cristo, mesmo depois de termos entregado a nossa vida a Ele, nós continuamos como pecadores. E talvez nunca seremos perfeitos. De fato, o ser humano, a pessoa cristã, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa em aperfeiçoamento. O ser humano é uma pessoa em aperfeiçoamento. Quem sabe você já ouviu aquela frase, alguém dizer assim: olha, eu não vou na igreja porque lá na igreja só tem pecador, lá na igreja só tem hipócrita. Quando alguém me diz isso, eu digo, e tem lugar para mais um. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, nenhum de nós é perfeito. A grande questão é que nós estamos sendo trabalhados por Deus em Jesus Cristo. Eu brinco sempre dizendo que o cristão deveria ser alguém que anda com aquelas placas assim penduradas no corpo, como o pessoal nas grandes capitais, né, que vive divulgando propaganda. No entanto, deveria estar escrito em nossa roupa, em nosso corpo, uma placa dizendo em reforma ou em obras.
Porque nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus conforme estamos próximos dele. Quando nós vemos aqui nesse texto o apóstolo Paulo dizendo: eu tenho essa luta dentro de mim, porque eu quero fazer uma coisa, mas acabo fazendo outra, é disso que ele está falando. Quem sabe nessa época agora de coronavírus, onde muitas pessoas estão isoladas em suas casas, talvez estejam experimentando essa realidade de uma maneira bem concreta. Quando de repente nós somos confrontados com o fato de termos que conviver de maneira mais intensa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, e de repente nós percebemos: eu deveria ser mais paciente, mas de novo eu explodi. Eu deveria ter mais calma, mas de novo eu agi de maneira irritadiça. Eu devia ser mais tranquilo, mas de novo eu explodi com alguém. Isso já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. E a gente precisa voltar atrás e se arrepender e pedir perdão e começar de novo. E aí você pensa: por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito isso, mas fez. É a nossa velha natureza, a carne que é fraca, que sempre de novo nos traz de volta para o pecado. Lembro dos tempos do meu estágio num centro de recuperação para dependentes químicos. Quantas pessoas que lá passavam um tempo eram tocadas pela palavra de Deus, mas ao finalizar o tratamento retornavam para sua rotina, convictas, certas de que nunca mais fariam uso de substâncias químicas, álcool, drogas, sabe-se lá o quê, e novamente recaíam. Sabe, não é só dessa realidade de dependência química, mas é a nossa vida cotidiana de querer melhorar, mas perceber que somos pecadores. Essa luta dentro de nós, é isso que o apóstolo Paulo está descrevendo. No entanto, o ponto aqui, falando da nossa essência, é o fato de que Deus sempre de novo age conosco pela sua graça e pela sua misericórdia. No versículo 25, a primeira parte, o Paulo conclui esse pensamento dizendo: graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O perdão dos pecados nos vem por Jesus Cristo, e é graças a Ele que nós sempre de novo podemos ter o perdão dos pecados. E essa é uma palavra que vale para ti agora, nesse momento bem específico, bem concreto que você está passando, mas retomando a questão da nossa essência. Isso é algo que jamais vai mudar no fato de nós sermos cristãos, de nós sermos igreja. Eu posso estar falando essa pregação para ti nesse culto interativo ou num culto presencial ou sabe-se lá qual atividade da igreja, mesmo que coisas mudem, algumas coisas a gente vai ter que repensar, mas essa realidade da graça, do perdão dos pecados em Jesus Cristo é algo que você pode ficar tranquilo, jamais vai mudar. Jesus Cristo vai estar contigo a cada momento, trabalhando e tocando em ti, na tua realidade, na tua vida. Isso jamais vai mudar. Ele promete, a sua palavra, que nós jamais estaremos sozinhos e a sua graça nunca nos abandona. Por isso, fique firme nessa palavra. Independente de como seja o novo normal, independente do nosso mundo às vezes estar de cabeça para baixo, a gente tem incertezas quanto ao futuro. Lembra, Ele está contigo. Isso nada vai mudar. Por isso, fique conosco agora também nesses próximos cultos, quando nós seguiremos falando da nossa essência de sermos igreja. Nesse culto refletimos sobre a essência da graça e do perdão dos pecados em Jesus Cristo. Isso que eu anuncio para ti. Nos próximos, não perca, nós seguiremos falando sobre a nossa essência. Grande abraço, fique com Deus, que Ele, a sua graça e a sua bondade esteja contigo por todos os dias da sua vida. Amém.
uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme vocês estão vendo, nós estamos fazendo making off sobre o culto interativo, como as coisas acontecem. Então, como vocês podem observar, eu estou na comunidade de Dois Vizinhos, que está vazia, infelizmente, por enquanto, né? Logo, logo retornaremos às nossas atividades presenciais. Ai, eu não mostrei. Aqui eu tenho meu tripé super moderno que eu uso. Enfim, nós tivemos que improvisar algumas coisas. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Então nós estamos ainda em processo de adaptação, e espero nunca nos adaptarmos completamente a essa realidade. Mas enfim, estamos aqui alegres de termos esse culto interativo. Esse é mais ou menos o contexto em que eu, aqui em Dois Vizinhos, gravo os vídeos. Então, o pastor Christian, o pastor Flávio também tem um contexto particular nas comunidades para gravarem. E eu estou aqui agora para o próximo momento do culto, então, né? Então, os nossos avisos comunitários do dia de hoje. Nosso próximo culto interativo será no dia 12 às 19 horas, dia 12 às 19 horas. Conforme vocês estão vendo e já foi avisado, nós vamos intercalando um culto de manhã, um culto à noite, um culto de manhã, um culto à noite também, para variar. Pessoal, algo muito importante sobre o grupo do culto interativo. O grupo, ele é aberto momentos antes do culto de manhã ou da noite e fechado momentos depois. Então, se você quer enviar mensagens durante a semana no grupo, você não vai conseguir, tá? Porque a prioridade do grupo realmente é o culto. E durante o culto, para nós mantermos uma certa ordem, termos uma sequência na liturgia, nós também fechamos o grupo, onde só nós, os administradores, os ministros, podem, então, os ministros e os nossos ajudantes, né, podem enviar mensagens no grupo. Ninguém foi bloqueado, ninguém foi excluído, tá? É realmente um procedimento para nós termos uma certa organização.
Então, nosso próximo culto, dia 12, às 19 horas. Participem! Hoje à noite, juventude, às 19 horas, incentivem os jovens a estarem juntos nesse momento tão especial. Motivem os jovens, a gente sabe que às vezes os jovens precisam de um empurrãozinho um pouco mais especial, então dê esse empurrãozinho um pouco mais especial para o seu filho, sua filha, o jovem que você tem em casa, participar desse momento que tem sido algo tão especial. Então hoje à noite também temos culto, grupo de jovens na sala do Zoom, o grupo então... Quando terminarmos, possivelmente nós estaremos divulgando o link para que você possa participar, então, do grupo de jovens ou incentivar as pessoas a participarem do grupo de jovens. Outra aviso importante, as ofertas de hoje, então, elas são destinadas ao culto interativo, né? A todos, tudo que envolve fazer o culto interativo. Então, as ofertas de hoje, elas são locais e elas são destinadas a este fim. Alguns vão perguntar, mas então, missionária, como é que eu faço para contribuir? Como é que eu faço para enviar a minha oferta? Entre em contato com o presbitério da tua comunidade, conosco também, com os ministros. A maioria das pessoas tem o nosso número. Falem conosco que nós vamos repassar então os valores das ofertas para o culto interativo e tudo que precisa, tudo que gira em torno do culto interativo. Abaixo nós teremos um vídeo explicando um pouco mais sobre o que é, como funciona, como acontece o culto interativo, né? Então, para a gente poder incentivar e para a gente poder continuar com isso, né? Como a gente sabe, tudo precisa de investimento e o culto interativo não seria diferente. Então, as ofertas são destinadas, então, para o culto interativo. Entre em contato, ainda estamos em época de pandemia, isolamento social. Tivemos uma reunião entre as duas paróquias na quarta-feira e optamos por manter as atividades online, né? Somente atividades online até o final de julho. No final de julho estaremos nos reunindo novamente para decidirmos então como será a partir de então. Então, mês de julho continuamos com o culto interativo, né, que é um momento de culto, que é um momento tão especial, que tem aquecido as nossas vidas, os nossos corações e tem nos motivado. Da mesma maneira que nós somos motivados, então o desafio é para você motivar as outras pessoas a participarem. Não importa se o grupo estiver cheio, nós vamos montar outro grupo para que todas as pessoas que queiram participar possam participar. Montaremos um outro grupo com o mesmo conteúdo, na mesma dinâmica, se for necessário. Então, participe, faça parte do grupo. Outro detalhe, não precisa sair do grupo quando termina o culto. Você pode permanecer no grupo, porque não são enviadas mensagens durante a semana, somente no domingo mesmo. Então, permaneça no grupo. Incentive outras pessoas a participar desse momento que tem abençoado tanto as nossas vidas e que com certeza abençoará a vida de outras pessoas. Então, divulgue o culto interativo, participe do culto interativo, que traga bênçãos e palavra de Deus para a tua vida, que com certeza faz toda a diferença no momento em que nós estamos vivendo e passando. Mais uma vez, hoje as ofertas são destinadas para o desenvolvimento do culto interativo, para os investimentos no culto interativo. Entre em contato conosco, presbíteros, lideranças da tua comunidade. Se você quer contribuir, quer fazer parte, então também financeiramente desta inovação dentro das nossas paróquias e possivelmente dentro de muitas comunidades. Estamos à disposição, pessoal. Quem não tem o nosso número, aqui no grupo você vai encontrar o número dos ministros. Entre em contato com os ministros, liguem para nós, conversem com nós, né? Não se sintam sozinhos aí enfrentando todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, preste atenção no vídeo que virá a seguir e que Deus possa abençoar a vida de cada um e cada uma de vocês. Um forte abraço. Nós já estamos agora mais de 3 meses celebrando o culto interativo online. Desde que começou a pandemia, nós tivemos que nos reinventar e pensar outras formas, né? E o fato da gente poder estar aqui agora é resultado desse esforço de adaptação que nós fizemos, então, né? E surgiu a ideia de a gente fazer um vídeo um pouquinho explicando como é que é a dinâmica, o que envolve
para que esse culto de fato pudesse acontecer. Para você que nos acompanha, que nos assiste, para você membros das nossas comunidades, ter ideia um pouquinho de como tudo isso, o que tudo isso envolve, para que a gente possa estar junto celebrando o culto nesse grupo ou assistindo o culto depois, né? Então, dizer assim que por que a gente decidiu celebrar o culto num grupo de WhatsApp, né? Nós pensamos assim que seria a forma onde a gente conseguiria uma maior interação com as pessoas, pelo fato de cada comunidade já ter o seu grupo de WhatsApp, de muitas pessoas já participarem de um grupo de WhatsApp e ali interagirem, discutirem, né? Então a gente trouxe o culto para dentro dessa realidade virtual de grupos de WhatsApp que a maioria das pessoas já conheciam, né? A cada semana, então, tem todo um processo para que a gente chegue no domingo podendo celebrar o culto. Normalmente, assim, na terça-feira, missionária Ana Aline, pastor Flávio e eu já nos reunimos virtualmente e combinamos os detalhes do culto, planejamos o culto, quem vai fazer qual parte, quem assume o quê, quais membros, quem a gente vai envolver nas partes do culto. Isso tudo a gente decide então nessa reunião já mais ou menos no início da semana. Depois de decididas essas questões, então vem a parte de fazer os contatos com os voluntários, com as pessoas que se dispõem e aceitam ajudar. Então, cada um de nós faz contato com membros das suas comunidades, perguntando se querem ajudar. E uma coisa muito bonita que tem acontecido é que um grande número de pessoas, já antes que a gente pergunte, já tem se oferecido para ajudar no culto. Isso é muito bom, facilita o nosso trabalho, inclusive. Depois desses contatos feitos, vem a parte então do preparo especificamente de cada parte do culto. Quem ficou responsável pela pregação envolve todo o estudo, o preparo da pregação, assim como uma pregação presencial, né? Não tem diferença, né? Envolve todo o preparo igual, como as demais partes do culto também. Assim como também quem vai apresentar uma música, compartilhar uma música também precisa ensaiar, precisa saber fazer isso, né? Então tem toda essa parte do preparo, né? Depois do preparo, vem a questão da gravação, propriamente dita. Então, cada um na sua casa, no seu lugar, grava aquilo que preparou, a parte que ficou responsável, e aqui você pode ter um pouquinho da ideia do que isso envolve nessas imagens que você está vendo para a gravação. Esse culto aqui, a gente gravou a pregação aqui na comunidade de Pato Branco. Você pode ver que envolve questão de luzes, de equipamentos, né, de toda uma organização, um preparo prévio também para a própria gravação. Inclusive, agradecer a Gisele, que me empresta sempre o ring light dela, que é essa luz redonda, que possibilita um efeito muito bonito, uma qualidade bacana na imagem. Eu mesmo esses dias montei também um refletor aqui de uma caixa de papelão, improvisando, e ficou um refletor bonito aqui para clarear a imagem, também para fazer o culto de maneira melhor ainda aqui, né? Depois então de gravado o culto, tudo isso precisa ser baixado, colocado no computador, né? E a gente vai recebendo assim também de cada membro, de cada colega que vai fazendo suas partes, e precisamos organizar então todos esses arquivos numa mesma pasta dentro do computador para conseguir montar o vídeo então propriamente do culto na edição. E a parte da edição é o que assim consome bastante tempo. Graças a Deus o Diego tem me ajudado na edição do culto também. E a gente então precisa dizer para o computador quais partes colocar onde, né, para montar o vídeo como um todo. Para você ter uma ideia do nível de informação que tudo isso é, quando você olha para uma imagem na tela do seu celular, você vê mais ou menos 2 milhões de pixels, 2 milhões de pontinhos de luz na sua tela. Esses 2 milhões de pixels, eles trocam a sua luz, eles piscam, digamos assim, 30 vezes por segundo. E aí você multiplica esses 30 vezes por segundo pelos minutos, né, que demora o culto, que a gente tá junto aí. Então, é muita informação que você está tendo ali na tela do seu celular. E tudo isso, então, exige do computador, exige que a gente faça essa montagem, né, para que isso possa acontecer. Parece rápido, né? Parece tudo tão orgânico, tão fluido, mas tem todo esse preparo, tem toda essa, quase que dá para dizer assim, essa programação para que isso chegue dessa forma.
Depois do culto pronto, então editado, exportado, um arquivo só feito, ou vários arquivos, né, conforme a gente posta, ele tem que ser postado no YouTube, para que na hora do culto a gente pudesse colocar esse link, onde você toca e você assiste a parte do culto, ou quem assiste depois assiste o link do culto todo, né? Depois de postado então no YouTube, a gente se encontra no culto às 9 da manhã ou às 19, então para celebrar o culto junto, para a gente interagir, para a gente assistir essas partes gravadas e interagir aqui no grupo. Esse momento que tem sido tão agradável, tão reconfortante, tão animador, né, tão fortalecedor e edificante da nossa fé. Então esse é mais ou menos assim o processo que vai durante a semana para que chegasse no domingo e o culto pudesse estar sendo pronto, apresentado então aqui, celebrado junto contigo. Diante de tudo isso, eu quero mencionar alguns agradecimentos, né, a pessoas que possibilitam que o culto tenha acontecido dessa forma. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe aqui do culto, organizadora do culto interativo, a missionária Analine, pastor Flávio, também o Diego, que como eu falei, ele ajuda na gravação, ele ajuda na edição, ele ajuda depois na postagem dos links no culto, então muito obrigado, Diego, pela tua ajuda aí, é especial. Dentro da equipe da organização ainda está a Gisele também, que faz as boas-vindas, né, que manda a mensagem, se dispõe a ajudar as pessoas que estão entrando com alguma dúvida, né, a Gisele e o Fernando, então na equipe de recepção ou de boas-vindas do culto, vamos dizer assim, a Adriane, que coordena a equipe do culto infantil, que tem todos os voluntários da equipe do culto infantil também, o Renato, que coordena a equipe de oração, né, que ora pelos motivos colocados no culto, então durante a semana e faz algum contato também. Esses eu chamo assim da equipe da organização do culto. Embora que, se a gente fosse fazer o levantamento, esses dias eu contei, são mais de 20 pessoas envolvidas para fazer esse culto acontecer, né? Desde os voluntários, da equipe, do pessoal que ajuda, então é um bom número de pessoas que está envolvido, possibilitando aqui. Então agradecer assim também aos voluntários, a você que tem mandado músicas, que tem participado na leitura e em outras partes do culto, muito obrigado por essa participação, é muito especial poder contar com a tua ajuda, ok? Também não esquecer das pessoas que preparam o ambiente do culto onde a gente vai gravar, sim, porque a igreja onde a gente vai gravar tem que estar limpa, tem que estar organizada, então até isso, né, envolve o preparo do culto. Eu quero aqui mencionar um agradecimento bem especial também para a paróquia aqui de Pato Branco, especialmente, e também extensivo para a paróquia de São João e o segundo campo de Dois Vizinhos. Pelo seguinte, todo o suporte, o aporte, vamos dizer assim, que possibilita que a gente esteja fazendo isso vem das nossas respectivas paróquias, que começa já pela própria questão de manter o nosso salário, que a gente chama de subsistência, né? Eu, como pastor, eu posso estar me dedicando isso de tempo integral, porque eu recebo, sou mantido, né, pela paróquia que me contratou, vamos dizer assim. E a paróquia, claro, ela só consegue fazer isso pela ajuda das comunidades, que é ajudada pelos membros na sua contribuição, né? E aqui, especialmente a paróquia de Pato Branco, eu quero mencionar assim, um agradecimento que, desde que eu estou aqui, eu sempre percebi assim, uma clara visão de investimento e de apoio nos trabalhos. Por exemplo, uns meses atrás, quando o Osvino, então, que era presidente da paróquia, junto com o então tesoureiro Bruno, decidiram colocar uma internet boa aqui na paróquia. E isso, não sabia-se da pandemia, isso hoje está sendo fundamental para a gente ter a velocidade na hora de postar os cultos. Para você ter ideia, cada parte do culto que a gente compartilha aqui é o equivalente a dados que caberia num CD, mais ou menos. Lembra mais ou menos do CD, aquele que a gente ouvia música, né? E o culto todo que a gente posta é equivalente a uns 3 ou 4 CDs cheios de dados aquele. Então, se fosse postar isso no YouTube, numa internet lenta, a gente gastaria horas só postando esse vídeo, né? Então, obrigado pela visão já no passado de investir nessa questão da internet. O celular com que a gente grava partes do vídeo também é uma aquisição em parceria da paróquia, junto com o meu investimento pessoal, então possibilitando isso também. Esse microfone que eu estou usando, também investimento aqui da paróquia. E agora, recentemente, deixa eu compartilhar isso com vocês,
a paróquia de Pato Branco fez uma grande ajuda, um grande apoio, que é a aquisição desse computador aqui. Então, o computador que eu usei até então para editar o culto era meu mesmo, né, uma aquisição pessoal minha, mas já estava velho, estava com 9 anos de uso. E dizem que cada ano do computador equivale a 10 anos de uma pessoa, né? Então ele já estava com uns 90 anos. Eu inventei aqui, tá? Não tem essa regra. Mas era bem velhinho já o meu computador. E, inclusive, ele estragou umas semanas atrás, não aguentou o tranco, e a paróquia tem ajudado também no conserto, e agora adquiriu esse computador que é bom aqui, que dá uma boa agilizada na edição dos vídeos. E eu queria deixar aqui registrado esse agradecimento. E como a Ana já falou nos avisos, a sua contribuição hoje, ela vai ajudar com que a paróquia também tenha ajudado na aquisição desse computador e no entorno de tudo isso que envolve para preparar esse culto. Então você pode colaborar com a sua oferta para esse culto interativo. Você pode anunciar a sua oferta durante a semana e efetivá-la mais para frente, né? Liga para o seu tesoureiro e diz, olha, eu quero ofertar com tanto. Mesmo que você vai entregar esse dinheiro ou depositar daqui a uma semana, 2, um mês, né? Independente, mas faça isso, né? Se você tem se sentido tocado por esse culto, colabore, ajude, né? Assim como você já tem feito. E por último, eu quero agradecer também aos membros que tenham ofertado já, né, para a sua comunidade, para a paróquia, que possibilitam tudo isso, e também você, amigo, mesmo de outras comunidades, de outros lugares que têm participado aqui do culto interativo. Isso tudo só é possível porque tem todo esse empenho, mas porque você também está aqui, abençoando e sendo abençoado por essa celebração, por esse culto. Eu faço votos de que Deus siga nos abençoando, assim como Ele tem feito mesmo durante a pandemia, que Ele tem possibilitado que a gente tenha mantido essa união, essa comunhão, que é algo muito especial nesse tempo de isolamento, mas faço votos que Deus possibilite que tudo volte ao tão normal quanto possível, né, ao final de tudo isso. Que Ele vá nos guiando sempre com o seu caminho, com a sua sabedoria, do seu Espírito e a sua graça, seja no culto interativo, seja quando novamente nós pudermos estar juntos ou da forma como Deus quiser. Grande abraço para você, fique com Deus. Seguimos agora esse culto. Irmãos e irmãs em Cristo, de maneira especial me dirijo neste dia aos membros da comunidade evangélica de São João, que no último dia 2 de julho, quinta-feira, festejaram 70 anos de fundação da comunidade. Foi motivo de alegria, motivo de gratidão a Deus por esta história tão especial, marcada por alegrias, por tristezas, marcada pela presença de Deus. Celebrar 70 anos é bênção de Deus. Poder celebrar esses 70 anos foi graças a Deus. Claro que nós tínhamos planejado, como comunidade, celebrar de outra forma. Celebrar com culto festivo em nossa comunidade, mas em virtude do momento, em virtude desta pandemia, isto não foi possível. Mas mesmo assim, nos alegramos, festejamos de forma virtual, lembrando desta caminhada tão especial. Gratidão a Deus pelas pessoas que colaboraram para a história da comunidade, que se empenharam para que a comunidade pudesse cumprir a sua missão, a missão de pregar o Evangelho. Muitas pessoas, muitas famílias colaboraram com os seus dons, colaboraram com seu tempo, com os seus bens, para que o Evangelho fosse anunciado, para que ele fizesse a diferença na vida de muitas pessoas. Viver em comunidade é bênção de Deus. Viver em comunidade é uma oportunidade que Deus nos concede. Celebrar esta caminhada
é perceber e reconhecer a importância de ser membro de uma comunidade, de ter um espaço para nos alegrar, um espaço para chorar, um espaço para renovar a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança, para buscar a orientação da palavra de Deus. Os atuais membros da comunidade continuam com a mesma missão, a missão de propagar o Evangelho. É a responsabilidade da comunidade como um todo de dar continuidade a esta caminhada, levando adiante o Evangelho de Jesus pelas palavras e pelas atitudes, sendo bom exemplo no seu dia a dia, seja na comunidade, seja na família, seja na sociedade em geral. Este desafio fica para cada membro nos dias de hoje. Continuar escrevendo esta história sob a orientação de Deus, onde todas as pessoas são importantes, onde todas as pessoas têm valor e sempre estando com as portas abertas para todas as pessoas. Queridos membros da comunidade evangélica de São João, também demais irmãos e irmãs na fé, dirijo a vocês a palavra de Jesus, que nos aconselha e que nos orienta conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, seguintes, quando ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que o bondoso Deus continue dando-lhes ânimo, forças, orientação, que vocês continuem sendo testemunhas de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Queremos neste momento colocar diante de Deus nossos pedidos, na certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende conforme o seu tempo, conforme o seu querer. Oremos. Querido Deus e Pai, nós intercedemos pelas pessoas que estão enfermas em suas casas, aquelas que estão hospitalizadas, colocando também em Tuas mãos os seus familiares. Pedimos que Tu dês proteção, dê ânimo a cada uma dessas pessoas, que possam confiar em Ti, colocar tudo em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, pelas autoridades deste mundo, para que possam promover a paz, a justiça, a igualdade, que sejam instrumentos em Tuas mãos, instrumentos ao Teu serviço, que possam sempre buscar o bem comum, possam defender a vida, possam defender o bem-estar de todas as pessoas. Querido Deus, pedimos pela Igreja de Jesus Cristo, que continue com a missão de evangelizar, de levar adiante os ensinamentos de Cristo. Pedimos pelas nossas comunidades que momentaneamente não podem se reunir em suas igrejas, mas que continuem firmes, confiando em Ti, testemunhando a fé em Cristo Jesus, colaborando com os seus dons, para que o Evangelho seja anunciado, para que ele faça a diferença no nosso dia a dia. Querido Deus e Pai, pedimos por mais amor entre as pessoas, por mais solidariedade, que haja respeito e tolerância, porque vivemos também tempo de conflitos, tempo de opiniões diferentes, tempo de inimizades, e sabemos que este não é o Teu desejo, não é o Teu querer. Querido Deus, colocamos em Tuas mãos
todos os pedidos que foram mencionados, que foram elencados, ouve cada um deles e atende conforme o teu querer. Querido Deus, esteja conosco durante a nossa caminhada de fé, nos dando ânimo, nos dando forças, nos orientando sempre para que possamos te servir no nosso dia a dia. Colocamos nossos pedidos em tuas mãos, orando conforme o teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Firmados na fé em nosso Jesus Cristo, nós queremos partir daqui na certeza de que o Senhor é conosco e partimos daqui com a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor para com a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim os abençoe. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos e todas uma abençoada semana, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa nos acompanhar. Um forte e caloroso abraço a todas e todos. Vamos e sirvamos ao Senhor com toda alegria. Quando todos os meus